Tudo que eu vi, li e ouvi em abril de 2026. Oi, eu sou a Jazz, sou auditora fiscal e também youtuber, e nesse canal eu compartilho aleatoriedades da minha vida. Um pouco de rotina, viagens, procedimentos estéticos, coisas de meninas no geral e também os meus hobbies. Então agora vamos ao apanhado de tudo que eu fiz em abril. Televisão. Começando pela série Matéria Escura, eu já tinha indicado esse livro pra vocês, que eu achei excelente, e eu tava curiosa pra assistir a série também. É uma série da Apple TV, então eu peguei ali os 3 meses grátis que me ofereceram e aproveitei pra assistir, porque ela só tem uma temporada, se eu não me engano, 9 episódios, então é rapidinho de começar e terminar. A gente viu tudo no mês de abril. Gostei bastante da série. Eu ainda gostei mais do livro, mas também porque eu li o livro primeiro, né? Então eu acho que, como era novidade, foi mais interessante. Mas achei que a série seguiu bastante, assim, boa parte do livro. Tiveram algumas diferenças, mas nada assim que eu achei que deixou ruim. Então super indico essa. Continuamos assistindo Desperate Housewives, alguns episódios da 4ª temporada, mas nada assim muito. Achei que nessa temporada tava assim mais ou menos, não me animou tanto. E começamos a assistir Brooklyn Nine-Nine. Já que tínhamos terminado The Office, nós adotamos uma nova série de comédiazinha, assim, mais bobinha pra assistir. Esse é o tipo de série que a gente gosta assim de assistir tomando um café da manhã, sem muita curiosidade, assim, sem muita coisa. Ai, o que vai acontecer no próximo episódio? Filmes eu assisti 3. Os Bons Companheiros, de 1990. É uma comédia bem sombria, tá? Eu assisti ele parceladinho no celular, assim, tipo, escovando um dente, arrumando uma coisa e outra. Eu fui assistindo nesse estilo, porque ele foi um dos filmes citados num dos livros que eu li. É um clássico, mas ele é bem, assim, sanguinário, apesar de ser uma comédia. Eu me senti, assim, um pouco mal vendo ele. Não é o tipo de filme que eu gosto tanto, mas não dá pra dizer que é um filme ruim. É um filme de gangster, coisas do tipo. Então, assim, quem gostar do tema, provavelmente vai gostar. Vi o filme do Michael no cinema, que eu amei, eu já tô ansiosa pela parte 2, porque a gente saiu do filme assim, tipo, quero mais, né, o que vai acontecer mais? A gente já sabe o que vai acontecer, né, mas a gente quer ver no filme. E realmente ele deixa ali uma chamada pra um filme 2. Eu até fiquei na dúvida, eu não sabia que estavam realmente fazendo 2, e pelo que eu vi estão. Então estou animada pra continuação. Quem aí é um pouquinho, pelo menos fã do Michael, vale muito a pena assistir. Também assisti Idas e Vindas do Amor, que é o filme que a Taylor Swift tá. Na verdade, tem vários atores bem conhecidos. O Ashton Kutcher, que eu adoro, sempre foi meu crush dos atores. Mas o filme é muito bobinho, assim, o roteiro é meio fraco. Apesar dos atores serem excelentes, terem muitos atores bons, não é um filme, assim, com desenvolvimento maravilhoso. Mas é legalzinho, assim, é uma coisa, assim, pra assistir só pra distrair. Eu também assisti ele meio parceladinho. E o papel da Taylor, inclusive, nesse filme é muito bobo. Que é a Taylor com o Taylor, né? Leituras. Li 2 livros esse mês. Anatomia da História, do John Truby, não sei como fala. Ele é um livro para basicamente ensinar você a escrever outro livro. Não tenho nenhuma intenção de escrever um livro, né? Ao menos não nesse momento, talvez quando for mais velha. Mas eu achei interessante para ajudar a criar histórias. O problema desse livro foi que ele cita muitos filmes clássicos, muitas histórias clássicas, e vários eu não tinha assistido. Então ele fala muito do filme Casablanca e fala muito do filme Tootsie. E nenhum desses 2 eu assisti. Então, agora eu já sei praticamente os filmes inteiros, né? Porque ele falava muito na questão dos personagens, das coisas que iam acontecendo. Tive vários spoilers, mas tudo bem, foi para fins de estudar. É um livro bom, mas não é um livro para ser lido assim sem qualquer objetivo. Ele é um livro para que realmente quem escreve ou lida com algo relacionado à contação de histórias. Vários filmes citados eu já tinha lido também, né, como do Harry Potter, Star Wars e afins. Mas realmente apareceram muitos clássicos que eu não conhecia e daí ficava um pouco mais difícil de entender o que ele estava falando. Li o livro 6 anos depois, do Harlan Coben. Esse eu achei muito bom, apesar de uma colega minha falar que não é, assim, um dos melhores livros dele. Ela me indicou outros, e até eu já comecei a ler o Cilada, mas eu achei bem interessante. É sobre a história de um cara que se apaixona por uma mulher, eles têm ali um relacionamento, mas acabam se afastando. Ela acaba casando com uma outra pessoa, e ele acaba tendo que sair da vida dela. Só que algumas coisas acontecem que fazem ele voltar a procurá-la 6 anos depois. Música. Dos meus mais ouvidos, em terceiro lugar ficou o Ed Sheeran, que inclusive eu já tenho ingressos para ir no show.
Em segundo lugar, o Benson Boone. Eu adoro ele, eu ando muito viciada. A música que eu mais ouvi foi Mystical Magical. E em primeiro lugar, nenhuma novidade, Lady Gaga. Assisti o show da Sabrina Carpenter, eu do Justin Bieber no Coachella. Inclusive, fiquei morrendo de inveja do povo que tava ali na segunda semana que teve participação da Madonna no show da Sabrina. E o show do Justin, assim, foi uma coisa bem nostálgica. O povo ficou naquela discussão assim, foi bom, não foi bom, ele só botou lá um YouTube pra tocar. Eu não achei que foi ruim, que teve essa coisa assim, pra quem é muito fã, foi interessante, mas pra mim nem se compara ao show da Sabrina, que foi super, mega, hiper produzido. O dela foi excelente, foi nível, assim, Lady Gaga do Coachella do ano passado. YouTube, só assisti um da Emma Chamberlain, I Think I Finally Figured Out How to Rest. Mas eu assisti um outro também que não era da Emma, mas era sobre a casa dela, no caso ela mostrando a casa dela pra uma revista de arquitetura. Pra mim, ela tem muito bom gosto. Nunca vi um cientista. Eu assisti sobre a vitamina D, que inclusive eu fiz exame e a minha está maravilhosamente bem, sobre precisar ou não tomar sol no corpo inteiro para absorver a vitamina D. E ela ali basicamente fala que não, que pegar o sol, digamos assim, no rosto, nas mãos e afins já seria suficiente, mas é bem interessante ver o vídeo. E sobre os riscos de injetar PMMA no corpo. Não que eu esteja querendo injetar, inclusive eu acho bem doido quem faz isso, mas sempre gosto de saber mais sobre o assunto. Até porque eu me interesso ali pela área estética, né? Gosto de fazer uns procedimentozinhos. E ela cita bastante ali o caso da Mayra Card, que ficou com o rosto deformado. Assisti 4 do Inteligência Limitada. Um sobre a Odisseia, com o Clóvis de Barros. Gente, esse podcast é muito bom. O Clóvis falando, ele é excelente. E eu também tô ansiosa pra ver o filme Odisseia, que é com a Anne Hathaway. Mas vai estrear, acho que só em outubro, algo assim. Não tenho interesse em ler o livro da Odisseia, mas eu achei que o Clóvis resumiu muito bem esse clássico. Assisti também sobre o lançamento Artemis, com o Felipe Rime e o Sérgio Sacani, e outro sobre Viagem à Lua, com o Sérgio Sacani e Vitor Espanha. Com essa vibe ali do lançamento, do foguete, do vai à Lua, não vai à Lua, orbita na Terra, a gente fica com um certo foco, né? E também o legado de Michael Jackson com o Rodrigo Teaser, Paula Soares e Lorde. Esse Rodrigo Teaser eu já tinha visto há um bom tempo atrás no podcast dele, acho que no Achismos. Ele interpreta Michael, faz shows, né, dublê do Michael. E claro que surgiu um hiperfoco no Michael depois de assistir um filme dele, né? Todos os memes que eu vejo agora em relação a isso. Da Ju Cassini só assisti A Verdadeira História dos Backrooms. E já adiantando, esse backroom não é uma coisa que existe na vida real, é uma história inventada. De repente, cringe. Porque falamos sim quando deveríamos falar não. E o vício das redes sociais. É até engraçado ficar vendo o pessoal falar sobre vícios nas redes sociais, ouvindo isso numa rede social com pessoas que são influencers e vivem da rede social, né? Mas tudo bem, estamos aí. Os sócios, estratégias poderosas para estudos e aprovação em concursos. Tem interesse em fazer concurso? Não, mas quando me veio esse título eu fiquei curiosa. Eles dão algumas dicas boas, mas eu não achei tão interessante porque eles trazem ali pessoas que fazem preparação para concurso de residência, por exemplo, e o outro é para cursos de CFP do mercado financeiro, o que acaba sendo bem diferente de um concurso público ali regular para trabalhar. Seria mais interessante se fosse a entrevista com pessoas concurseiras realmente, né, que fizessem outros tipos de prova. Então achei muito vago ali. Estratégias de marketing digital para 2026 com Duda Vieira, Isabela Matti e Luan Assis. Esse eu achei interessante, mas achei que eles focaram muito ali falando na questão da IA e não falaram tanto de outras coisas. E a Duda Vieira eu achei que ficou muito de escanteio nesse podcast. O Flow com a Anitta, essa entrevista com a Anitta é bem legal. Ela fala sobre a questão de até que ponto ela queria ser famosa, que ela deu meio que uma recuada, ela tava trabalhando loucamente. Será que eu quero mesmo isso, essa carreira internacional tão grande, não parar em casa? Porque ela gosta muito da família dela, gosta de estar em casa com os cachorros dela. E ela acabou tendo uma grande mudança ali no último álbum dela. Eu nem sou muito de ouvir a Anitta, não sou, assim, fã, não ouvi direito o novo álbum. Não gostei de Choca Choca. Mas eu achei bem importante, assim, as coisas que ela citou. Ela fala bastante na questão da religião também, que eu não entendo muito porque eu não sou da religião dela, mas dá pra tirar uma reflexão legal. Eu vi as fofocas também do Exposed do MrBeast, que é aquele youtuber, eu não sei se ele é o maior youtuber de todos, ou um dos maiores, enfim, mas deu uma treta aí com uma das funcionárias da empresa dele. Os bastidores bizarros de Friends, que contam algumas histórias aí da série, mas eu também não achei nada assim, oh, meu Deus. Do The New York Times Magazine, eu assisti a entrevista
entrevista com a Taylor Swift, que ela fala sobre criação de músicas, de letras de músicas. Entrevista maravilhosa pra quem é Swift. E do Escola pra Youtubers. O YouTube vai acabar com as thumbnails. O Kaique sempre fala algumas coisas em relação a mudanças do YouTube, estratégias, enfim, e aqui foi o foco de thumbnail. No TikTok eu assisti muito o canal da Paloma Fernandes. Ela conta histórias que seguidores mandam pra elas, então são coisas assim, bem aleatórias, relacionadas a casamento, filho e etc, família. Bem coisinhas assim pra passar o tempo enquanto, sei lá, tá dirigindo, fazendo alguma coisa. Aquelas histórias assim que a gente ouve e já quer dar pitaco na vida do outro. E foi isso tudo que eu fiz no mês de abril. Eu também comecei a ler O Morro dos Ventos Uivantes, só que na versão em inglês, mas eu não terminei esse ainda, então vai ficar pro vídeo de tudo que eu fiz em maio. Dos meus favoritos, eu diria que a série Matéria Escura, o filme do Michael, o livro 6 anos depois, o show do Coachella, e do YouTube, acho que meu vídeo favorito foi esse da Emma mostrando a casa dela. Eu acho que dá bastante inspiração. E vocês, o que fizeram no mês de abril? Me contem tudo aqui nos comentários. Livros, série, qualquer coisa que assistiram, que acharam interessante, ou que fizeram também e não gostaram, pra já deixar de alerta e ninguém perder o tempo. Beijo!